Boa noite. Estamos começando nossa reunião de radiação de cura. Agradeço a todos, que nos ouvem, que nos seguem. E vocês já sabem que sábado agora, é o dia do atendimento médico espiritual. E só temos agora, 2 sábados no mês, e às quarta-feira não tem mais o atendimento, só a irradiação. E é importante a ordem de chegada, para poder ter as prioridades, que a gente obedece à lei, e a ordem de chegada. E hoje nós vamos falar sobre a fraternidade. Mas antes de falar sobre a fraternidade, eu coloco aqui a nossa condição, a Casa de Sahari, que é uma fraternidade. É uma fraternidade espírita cristã, mas que as pessoas não entendam que aqui é uma doutrina, e a doutrina é algo que nós seguimos e nós acreditamos. A religião é um dogma, é 880, é aquilo ou não é. Tem que seguir a doutrina. Não, a doutrina nós temos evolução, a gente evolui, acompanha com o tempo, e com os entendimentos, Então tudo aquilo que muda, somos doutrinados a seguir. Doutrinados, não obrigados. E a nossa casa passa por isso. Muitos perguntam sobre por que cristão? Cristão, Jesus, ele se tornou cristão para que ele tivesse um povo, e esse povo seria dali que partiu as mensagens e partiu as mensagens que ele fazia e as coisas que ele fazia, Vamos dizer assim, por exemplo, aqui na Casa de Sahari, eu sou o médium do Espírito Sahari. Então o Espírito, o que ele faz através, me usando como chamam de aparelho dele, como Deus usou Jesus. Deus foi o Espírito que mediunizava em Jesus. Então, muitas perguntas sobre o Sahari, como se ele foi um discípulo de Jesus. Não, ele é discípulo do Espírito Santo. Você também pode ser discípulo do Espírito Santo, como Jesus foi discípulo do Espírito Santo. Eu sou discípulo do Espírito Santo. Discípulo, eu sou seguidor. Creio no Espírito Santo. Então, essa a resposta que eu dou quando as pessoas perguntam por que fraternidade espírita cristã. Fraternidade, irmandade. E lá na Bíblia, está em João 13:35, que na palavra de Jesus, quando ele fala sobre a fraternidade, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Veja bem. Se vos amardes uns aos outros. Viu a exigência dele? Para que você seja do meu grupo, para que você me siga, para que você pertença ao meu time aqui, você tem que amar uns aos outros. E o Espírito da Verdade, ele explica isso, Como ele fala? Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política. Preste atenção nisso. Temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulo de Jesus. Esse encerramento que fala da política foi onde tudo começou a dar diferente.
criaram-se as adversidades. A ideia de fraternidade de Jesus já estava indo de água abaixo. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma. Quer dizer, cada um fala uma coisa. No Espiritismo, lá no livro lá de Kardec, talvez no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, quem é Deus? Causa primária. Deus é a causa primária de todas as coisas. Tem melhor resposta para isso? Não. Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, se é a causa primária, enfim, você não é discípulo. Eu não estou sendo dogmático, não estou falando 880. É só seguir, segue, e você vai ver. Evolua. Você vê que hoje as coisas estão bem mais diferentes do que antes, né? Quando você era criança e eu criança. Você olha as crianças de hoje, você olha as condições dela, olha as alimentações, olha como cresceu. E presta atenção na religião. Elas também estão evoluindo. Eles estão criando outras coisas. Essa evolução, eles são obrigados a seguir aqui. E outros não. Outros vai lá e diz, olha, não, tem que ser desse jeito. Não pode mudar. Muitos se vestem como no ano de 500 e pouco. Outros põem que a esposa tem que fechar a cara, não pode mostrar cabelo. Preste atenção. Eu não estou fazendo a crítica, eu só estou mostrando para você que ali há evolução. A palavra é sua. A minha é que ali não há evolução. O livre-arbítrio ali não funciona. E Deus deu o livre-arbítrio para você. Aí, continuando. Olha só, isso desde Constantino. Incentivamos guerras arrasadoras que implantam a miséria e o terror naquelas que não podia crer pelo diapasão da nossa fé. Israel, Palestina, Jordânia. Viu ali? Aquilo acaba quando? Enquanto existir aquele povo lá, eles vão ficar guerreando. Eles não vão aceitar e acabou, porque é uma imposição. Onde está a fraternidade nisso? Como Jesus falou, para que você, para ser meu discípulo, nós temos que amar uns aos outros. Então, a fraternidade espírita Casa de Sahara aqui a exigência é que nós amemos um ao outro. Quer pertencer? Ame um ao outro. Aqui não pode ter ódio. Aqui você não pode viver com ódio. Não pode viver com dúvida sobre o seu irmão. Se o seu irmão tem dúvida, tem alguma dúvida contra o outro irmão, esclareça. Então você não pode permanecer num lugar desse. Aqui vem espíritos, ou às vezes médicos, que chegam aqui e dizem, olha, eu sou médium, eu queria trabalhar aqui. Tá bom, você é médium? Médium todo mundo é. Você é mediador. Todos nós somos médios. Mas eu sou de berço. Todos nós somos médios. Médio quer dizer, você media um espírito que foi ser humano. Um espírito humano. Você não vai mediar um cachorro morto. Às vezes eu vejo coisas que o outro falou que o passado dele ele foi um urso. O outro foi um elefante. O que eu posso fazer? Então, a gente tem que evoluir. E ele vai mais. Ele diz assim, disputamos o sepulcro do divino mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. O sepulcro do divino mestre. A cova de Jesus. Se você for lá ver, a única cova que não tem corpo é de Jesus. Jesus não saiu, sumiu. Está lá o sepulcro, dividido lá com a Palestina, não sei quem. Irmãos, vamos ser fraternos, vamos nos unir.
Você sabe o que é ser fraterno? Não é conviver um com o outro, é amar um ao outro, mesmo com diferença. Você não tem que impor a uma pessoa ser igual a você. Deixa ela viver a vida dela. Mas se ela perturba você, ou você se afasta, ou você tenta convencê-la a não fazer daquele jeito. Mas você não pode odiar aquela pessoa. Aliás, não pode não. Essa palavra não pode não existe no mundo. É não deve. Poder você pode. O livre-arbítrio, ele diz que você pode até fazer mal a si próprio, a mal a outra pessoa. Pode fazer, vai mal aí, fica à vontade. Deus te deu esse livre-arbítrio. Agora você não deve, né? Então, é muito importante que tenhamos a consciência que quando você vai seguir uma religião, preste atenção nisso. Se ela fala em Jesus, a exigência de Jesus é que você ame o seu próximo, o seu irmão, o seu semelhante, o que é que seja dentro da terra. Ame. Amar não quer dizer conviver. Se você odeia, tire esse ódio de você, se afasta. Se afasta, mas não odeia. Aqui diz aqui também que estimulamos insurreições, isso aqui, operaram o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor que testemunhou na cruz e levantamento da humanidade inteira. Isso. Eu fui abordado pelo cristão evangélico da igreja. Ele falou o seguinte para mim: você tem um potencial para ser um pastor, você segue Jesus errado. Você segue Jesus pelo caminho errado. Você poderia seguir o Jesus no caminho certo. Aí eu falei para ele: irmão, eu sigo esse caminho que você diz que é errado, porque eu ainda não vi o seu caminho. Eu posso te mostrar que ele falou. Eu falei: eu ainda não estou com vontade de ver, porque eu sigo o caminho de Jesus da forma como eu quero, da forma como eu tenho que seguir, e não vamos discutir esse assunto. E ele diz assim para mim: então você não se diga cristão. Eu me calei, eu perdoei, eu não fiquei com ódio desse irmão. Um tempo passou, ele veio me pedir desculpa, dizendo: poxa, eu acho que eu te magoei. Eu falei: não, negativo, eu nem lembro do que você falou. Não puxei discussão, porque vamos ser fraternos. O irmão continua lá, me considerando, eu amo ele, é lá no meu grupo lá. Mas é isso. A fraternidade é uma coisa que você tem que seguir, deve seguir. Olha, eu falando tem. Eu não estou no imperativo. Você deve seguir a fraternidade desta forma. E aqui na casa de Sahara, essa aí é uma exigência, tá? Que você ame o próximo aqui. Então vamos ser irmãos. Quando você vier aqui, vem com amor. Vem atrás da sua cura, vem atrás do que você queira, e se tiver na sua condição, no seu merecimento, o Espírito lá, que é discípulo de Jesus, ele vai te ajudar. E termino assim: seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus, que começa na vida íntima, dentro de você. Entendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que assegura a vitória do bem. Atendemos-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A casa é de caridade. Às vezes eu falo que a gente aqui precisa de ajuda, mas você não tem obrigação de dar ajuda por você ser irmão fraterno.
Tá? Cada um tem a sua responsabilidade. Faça a sua parte, eu faço a minha. E a minha é a caridade de Jesus. E eu vou trabalhar até que essa luz se apague na minha vida. Então sejamos irmãos fraternos. Bom, como fazemos sempre, vamos fazer a nossa radiação. Tá os nomes, né? Das pessoas aqui já na água. Pega um copo d'água ou uma garrafinha d'água. Se afaste de lugares perturbadores. Se afaste da luz negra, da penumbra, da perturbação. Se afaste da discórdia. Fecha seus olhos e chama o amor para si. Chama a humildade, chama a alegria. Chama o perdão. Se afaste da mágoa, do ódio. A luz que você verá depois disso é a luz do entendimento, é a luz do Espírito Santo. Essa é a verdadeira. Jesus nos trouxe isso. Então, nesse momento, eu invoco o Espírito Santo. Meu irmão Jesus, e a todos os espíritos benevolentes que puderem vir aqui, espíritos de luz, o seu santinho, você acende vela, eu sempre falo sobre isso. Aquele que você tem fé, eu invoco para cá, vem comigo. E eu chamo minha mão, Pai, porque aqui eu represento uma fraternidade espírita cristã e um espírito que sou médium dele, do Dr. Sarraio. E essas pessoas nesse momento que estão aqui nos ouvindo, cada um com o seu problema, põe a mão em cima do seu problema, vai. Se não é nesse caso, põe o seu pensamento naquilo que você deseja. Mas preste atenção, não exija do Espírito Santo o seu desejo, porque você vai receber com merecimento e com muita fé. Fala, eu recebo com fé, eu recebo. E eu aqui, Senhor, como instrumento disso tudo, dessa irradiação que sai do meu ser, das minhas mãos, que transcende pelo espaço, composto de seres humanos, o espaço composto de animais, de floras, que vai onde estão as guerras, que pare essas guerras, que tenha entendimento, que vai onde está o sofrimento daquelas pessoas, no terremoto lá na Venezuela. Vocês não acordaram ainda para isso? Tem mais de 50.000 pessoas desaparecidas. E muitos só pensam assim, né, Senhor? Alegria, futebol, tudo bem, vamos ter alegria, mas vamos dar um tempo na nossa vida para pedir por aqueles irmãos que estão sofrendo. Se põe no lugar deles. E eu peço encarecidamente, Senhor, tende piedade daquela terra que está arrasada, que tanto o mal prospera lá dentro, através de ditaduras,
através de imperialismo. Tem de piedade, Senhor. E quando tudo estava sendo resolvido, vem essa tragédia e as pessoas dizem que foi castigo do Senhor. Não. É a lei da ação e reação. Então tenhamos isso como exemplo, Senhor. Tenha de piedade. Tenha de piedade dessas pessoas também aqui, Pai, que sofrem com câncer, estão desenganadas. Essas estão desempregadas, não conseguem emprego. Amanhã, Senhor, amanhã vão acordar e vai acontecer. O emprego virá para ele. Ele vai conquistar aquilo que ele quer. E Pai, sem mais, eu te peço, pela nossa casa, que tenhamos força, enfrentemos as dificuldades para poder servir aos nossos irmãos. E como Jesus nos ensinou, Pai, a falar em uma só voz, em uma só língua. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoai, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar também aos nossos devedores e àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, e livra-nos, Senhor, se formos merecedores de todos os males. Assim o meu desejo. Graças a Deus, louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que trouxe o Espírito Santo